Lucas 13, verso 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Obrigado, Santo Espírito, por mais um encontro dominical, por mais um culto, onde nos reunimos aqui como igreja para te adorar, na beleza da tua santidade. Nós queremos declarar, Senhor, que somos pecadores e te pedimos o perdão, a purificação do sangue de Jesus na nossa vida. Purifica os nossos lábios, Mestre. Purifica a nossa mente. Purifica, Senhor, os nossos sentimentos, nossas posturas, nossas atitudes. Santifica-nos. Que o Senhor esteja dando a nós, neste momento, um sentimento profundo, desejoso, de ver o Senhor agindo na nossa vida, de o Senhor nos unindo os nossos corações, nossas expectativas, operando. Ó Deus, nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. E eu te peço, Santo Espírito, que o Senhor cuide desse Teu povo que está aqui hoje, nesta noite, os nossos amados que estão viajando, que o Senhor esteja com eles nas estradas, e que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos estar todos unidos diante desta palavra, que é viva e eficaz, que é inspirada, palavra que ilumina o nosso coração. Fala conosco e nos fortaleça nesta noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vivemos na fronteira entre 2 mundos. Diante de nós existem 2 impérios no mundo espiritual, do qual nós temos que estar atentos. Existe o império da mediocridade, que nessa noite ele está imperando, matando, roubando e destruindo vidas. E os que estão contidos neste império, neste reino, são pessoas que olham para baixo, são pessoas que olham para o chão, são pessoas que não conseguem entender a perspectiva de Deus nas suas vidas. E olhar para o chão é ter uma vida desfocada do Deus eterno, do Criador, do Redentor. Olhar para o chão é ter uma vida focada e escravizada no pecado. Olhar para o chão é ser refém de Satanás e de suas hostes. É estar preso às suas astúcias, às suas armadilhas. É estar preso e entristecido pela opressão que ele produz. Olhar para o chão é estar preso aos valores deste mundo, onde o certo se torna errado e o errado se torna certo. Olhar para o chão é ver pessoas tratando as outras como peças descartáveis. E nesse império as pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas e indiferentes para com o seu Criador e para com a criatura. Mas existe também no mundo espiritual o império da excelência, o reino de Deus. E neste império, os que estão contidos neste império conseguem olhar para frente, conseguem olhar para o eterno,
conseguem olhar para o alto, conseguem contemplar o Pai das luzes. Quem está neste império de excelência consegue olhar para Jesus, é atraído pelo seu olhar, são transformados por Ele, amam a sua palavra, amam a sua revelação, amam os seus desígnios. O império da excelência, que retrata o reino de Deus, é um império de amor, é um império de paz, é um império de alegria em plenitude. O império da excelência, ele une as pessoas. Ele une os diferentes. Ele faz com que a unidade aconteça na diversidade. No império da excelência, nós nos tornamos pessoas solidárias, amáveis. Glorificamos a Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso comportamento. Em suma, quando nós olhamos para esses dois impérios que existem, que estão aí, nós nos lembramos das palavras do escritor sagrado quando ele diz que Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, são dois impérios onde nós conseguimos ver de forma muito clara como eles são distintos. Você tem essa clareza no seu coração de que são dois impérios distintos? Em qual império você está inserido? Não existe um meio termo, você está no império das trevas ou você está no império da excelência do reino de Deus. Quando nós olhamos para o texto aqui lido, nós vemos que Jesus, com seu carisma, com a beleza que ele tinha interior, ele atraía, ele magnetizava as multidões, ele ensinava. O ensino de Jesus tinha unção, tinha carisma, tinha poder, ele atraía, ele curava, ele libertava as pessoas de todas as moléstias, ele libertava os demônios, as pessoas endemoniadas, possuídas por espíritos malignos. E o ministério de Jesus não ficava restrito a um point religioso, a um templo, a uma sinagoga, mas ele também falava nas vilas. Ele ministrava nas estradas, nos albergues, nos centros de prostituição, e inclusive também até nos lugares sagrados, como o templo e a sinagoga. E Jesus fazia questão, ou fez questão, de quebrar protocolos. Jesus, ele trouxe uma influência poderosa na transformação da cultura dos hebreus, dos próprios romanos, com a sua maneira de ser. Jesus quebrou paradigmas. Jesus operava milagres nos sábados, no dia santo. E aquilo incomodava profundamente os fariseus, os religiosos. A atitude de Jesus deixava-os atônitos, porque na interpretação da lei que eles tinham, que era uma interpretação equivocada, eles não conseguiam priorizar a transformação de um ser humano. Eles conseguiam valorizar o que eles tinham, os seus animais, mas eles não conseguiam pensar na perspectiva de Deus libertar pessoas neste dia. E o texto nos fala de uma mulher, que não tem o nome dela aqui, uma mulher que no seu anonimato, há 18 anos, estava possessa de um espírito de enfermidade. E aquela mulher andava encurvada, ela não conseguia se endireitar. Aquela mulher estava na sinagoga, aquela mulher estava no espaço da religião, entretanto ela estava ainda segregada, resumida a uma pessoa que olhava para o chão por causa da ação de Satanás em sua vida. E o interessante nesse texto é que sem a mulher pedir nada, sem ela fazer qualquer reação, o Senhor Jesus se compadece dela e a liberta instantaneamente da ação daquele espírito de enfermidade. Quando ela é liberta, aquela mulher sai glorificando a Deus, ela se endireita. Ela não está mais encurvada, mas ela consegue olhar agora para cima, olhar para as pessoas, olhar para Deus. E Jesus, ele rebate a crítica dos religiosos, afirmando que eles cuidavam dos seus animais no sábado. E se eles faziam isso, será que Jesus não libertaria uma filha de Abraão cativa há 18 anos? Jesus mostra que os valores do reino, preste atenção nisso, podem ser opostos aos valores da religião institucionalizada. Porque na perspectiva deles, não era dia de curar, não era dia de libertar, não era um dia que podia ser dia de festa. Nesta cura, Jesus mostra que muitos estão perdidos e doentes, mesmo dentro do espaço da religião.
Às vezes ali cantando, ouvindo, participando, mas ainda prostrados, ainda olhando para o chão. Aquela mulher estava encurvada devido a uma obra maligna. E hoje há muitas pessoas que estão como aquela mulher. Gente que só anda encurvada. Gente que só olha para o chão. Gente que vive oprimida por cargas de longos anos. Gente que tem vida pessimista, medíocre, sem sentido. E nós sabemos que o diabo ele veio para isto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio com um propósito e um projeto totalmente oposto ao de Satanás. Ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Jesus não quer ver ninguém inclinado. Jesus não quer ver ninguém olhando para o chão. Jesus quer que você olhe para cima, que você o glorifique e que você experimente a liberdade que Ele quer te dar. Vida abundante é vida com qualidade. É vida cuja postura é olhar para frente, é olhar para Deus, é olhar para as promessas, é olhar para os desígnios dEle. Ele veio para destruir as obras do diabo. Você crê nisso? Você celebra este poder de Jesus na sua vida? Quando você vê mazelas ao seu redor, pessoas encurvadas, você crê ainda que Jesus Cristo liberta, que Ele levanta, que Ele ergue? Jesus veio para destruir as estratégias de Satanás que mantém as pessoas encurvadas, olhando para o chão. E eu pergunto, que fatores espirituais prostram as pessoas hoje? Que fatores têm levado as pessoas viverem uma vida miserável? Até pessoas que vivem no espaço do sagrado. Um primeiro fator que eu queria compartilhar com vocês, olhando para esta obra redentora de Jesus sobre esta mulher. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que Satanás se utiliza da religiosidade e da distorção das escrituras para deixar as pessoas prostradas. Satanás ele é muito inteligente, ele é astuto. Ele não despreza a religião. Pelo contrário, ele trabalha nela. Ele se utiliza muitas vezes dos conceitos que as pessoas têm, tentando afastá-las dos pontos de vista de Deus, ou da referência de Deus, para que elas possam andar com a cabeça para cima, olhando para cima. Hoje há muitas pessoas que olham para o chão, porque estão acorrentadas por esse ser que existe, que é real, que se chama Satanás. Ele está ativo no planeta Terra. Ele sabe que o seu tempo está terminando. A Bíblia diz, inclusive, que ele anda ao nosso derredor. Vocês sabiam disso? Procurando alguém para devorar, para destruir. Ele existe, ele é real, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Há pessoas presas ao diabo pelo seu apego ao pecado. E quando você está apegado ao pecado, você está na ignorância, você está nas trevas. Há pessoas presas ao diabo pelo seu apego à idolatria. Ídolos tangíveis, palpáveis, como ídolos do coração. Ídolos do nosso tempo pós-moderno. Muita gente está presa ao diabo pela feitiçaria, pela bruxaria, por pactos. E de forma sutil, até mesmo hoje, o diabo tem usado as religiões ocultistas, ou tem se manifestado nela, se mostrando um diabo bom ou um diabo ruim, dependendo das oferendas e dos sacrifícios que se façam para ele. Satanás se utiliza da ignorância e da cegueira das pessoas. Ele ilude as pessoas. Ele é um psicólogo que tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele ilude. Ele torce as escrituras. Ele se utiliza de armadilhas do próprio ego do homem. Às vezes o homem pensa que está por cima e Satanás está manipulando, usando o seu ego. Satanás se utiliza do engodo dos sinais, dos prodígios, do poder e da prosperidade, que inclusive muitas igrejas evangélicas pregam. Ele é um ser inteligente. Ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. E nós aprendemos com isso, queridos, que a religiosidade, ela não serve como atestado de conversão e de libertação para ninguém. Não serve. É um diploma que não serve para nada. Aquela mulher, a mulher aqui citada, ela estava prostrada há 18 anos por uma enfermidade, fruto da ação do diabo. E aqui cabe uma reflexão teológica. Nós, como presbiterianos reformados, que cremos na Escritura como única regra de fé e prática, que cremos que a Escritura deve ser interpretada do todo
para interpretar a parte, nós não acreditamos que um espírito maligno possa possuir um crente. Eu não estou dizendo frequentador de igreja. Escute bem. Um espírito maligno, ele não pode possuir um regenerado. Ele não pode possuir alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Porque o Espírito Santo não é uma força imanente de Deus. Não é um soprinho. Ele é Deus. Ele tem personalidade, ele age, ele atua, ele liberta. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é regenerado, o santuário do Espírito Santo é o corpo do regenerado. E quem é de Jesus Cristo é propriedade de Deus. E eu pergunto, quem é que pode tocar numa propriedade do Deus Todo-Poderoso? Às vezes você tem poder de uma propriedade que você tem, você não deixa ninguém tocar. Agora imagine Deus. Por isso é importante a convicção de novo nascimento. É importante entender o que significa ser regenerado, o que significa ter vida abundante, o que significa olhar para o chão e olhar para cima. Nós temos o caso de Jó. Jó, pela permissão do Todo-Poderoso, do Deus Yahvé, do grande eu sou, pela permissão de Deus, Jó foi atribulado por enfermidades provenientes do diabo. Mas foi Deus que permitiu. Porque Deus, até quando Ele quer usar o diabo, Ele usa. Ele é tão poderoso que até o diabo e os demônios Ele usa. Você crê nisso? Está na Escritura. Aqui aconteceu uma opressão maligna que ocorreu pela vontade permissiva de Deus. Não foi uma possessão. Foi uma opressão. E Deus está no controle sobre a nossa existência. Aleluia. Ele cuida da gente. Nós somos a menina dos seus olhos. E quando Ele permite uma prova, que mesmo o inferno seja usado para isso, Ele tem o controle sobre a prova. E Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Você crê nisto? Você crê no amor de Deus, no amor deste Pai que não falha? Jó tinha essa convicção. Eu sei que o meu Redentor livre vive e por fim se levantará sobre a terra. E na hora certa Deus se levantou. Satanás, você vai até aqui. Daqui para frente é comigo. E Satanás perdeu a aposta para Deus. Porque Jó confiou em Deus, se arrependeu no pó e na cinza e Deus o exaltou. Ele viveu até a 4ª geração dos seus filhos e Deus deu o dobro de tudo que ele possuía. Este é o nosso Deus. E nesse caso dessa mulher, queridos, é interessante porque o texto diz que ela era uma filha de Abraão. Em outras palavras, ela era uma eleita. Ela era uma predestinada antes da fundação do mundo. Mas essa mulher não havia ainda experimentado a graça libertadora e restauradora de Deus, a despeito de estar no ambiente do sagrado. Nós não sabemos quem são os eleitos. Sabemos? Nós não sabemos. Vejam que não houve aqui nenhum ritual de libertação, mas foi pela livre graça de Deus, vontade soberana de Deus que a mulher foi liberta. Foi iniciativa de Jesus. Aquela mulher estava na sinagoga, estava envolvida nos bastidores do sagrado, na agenda da religião. E Jesus Cristo entrou ali para libertá-la. Muita gente, escute isso é sério. Muita gente no ambiente do sagrado precisa ser liberto de Satanás. Precisa ser regenerado. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, só Deus sabe. E a nossa tarefa é pregar, é anunciar a palavra, porque aquele que é ovelha de Jesus vai ouvir a sua voz. E os demônios vão ter que ir embora. É isso que acontece quando Jesus Cristo age no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O autêntico eleito, ele é predestinado antes da fundação do mundo, e no tempo de Deus ele é chamado. Ele é chamado pela forte e doce voz do Supremo Pastor das ovelhas, uma voz irresistível, eficaz, que quando chama, liberta, quando chama, justifica. Ou seja, nós não somos justos, mas Ele nos declara justos. Uma voz que quando nós ouvimos, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o carimbo de Deus, a marca de Deus. E quem tem essa marca é liberto, é santificado e um dia será glorificado, exaltado para a glória de Deus. E isso acontece a despeito de quem você era antes. A despeito do que o diabo fez, do que o pecado fez, do que o mundo fez. Se alguém está em Cristo, nova pessoa é. Essa é a celebração do Evangelho, queridos.
E eu me lembro com alegria daquele texto onde Jesus disse: o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma libertação meia boca, é uma libertação para valer, que vai trazer a glória de Deus. A Bíblia diz: agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Nenhum poder terreno, nenhum poder espiritual. Eu quero dizer, amados, que a religiosidade, ela pode fazer com que você ande encurvado. Eu tenho ficado triste de ver isso. Às vezes pessoas que cantam, que louvam, que oram, que conhecem a Bíblia, mas estão encurvadas. Estão encurvadas. Há pessoas encurvadas hoje a seitas, você deve conhecer muitos. Pessoas que estão encurvadas a seitas, a heresias, encurvadas ao sincretismo religioso, à mistura. Gente que fala de Deus, mas não conhece a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, o Cristo. Há pessoas hoje que estão encurvadas ao orgulho, não confessam pecados, não agradecem, não comungam, não vivem em comunhão, não têm preocupação com isso. Você pode estar encurvado sendo um mero frequentador de igreja. E às vezes não está vendo essa encurvação toda. Às vezes, pessoas que estão assim, são pessoas cujo testemunho não traz impacto a ninguém, nem a ele mesmo. Ele não consegue ver a graça de Deus na vida dele. Ele não consegue cantar por isso, celebrar por isso. Ele não consegue ser testemunha em lugar nenhum. Ele não brilha, ele não tempera, ele não faz a diferença, ele é morno, ele não tem sal, não tem sabor. Nós vemos assim uma pessoa encurvada. Aquela mulher estava assim, curvada, estava na sinagoga, participando das reuniões, mas o espírito maligno estava nela. Há pessoas no espaço do sagrado que estão encurvadas de tal forma que não conseguem sentir a alegria de Deus. Quando Deus se faz presente, queridos, há plenitude de alegria. Às vezes, quando você é muito alegre, muito feliz, as pessoas te chamam de ingênuo. Quem é que quer essa santa ingenuidade? De ser criança, de ser feliz, de celebrar Jesus de Nazaré, de celebrar a vida, de celebrar o novo nascimento. Se você não celebra isso, você está encurvado. E você precisa se endireitar diante de Deus. Muita gente no meio do sagrado ainda não experimentou o poder restaurador e libertador da palavra de Deus, porque só a revelação da palavra liberta. Isso aqui não é óbvio, parece óbvio, né? Só parece. Tem muita gente que não teve os olhos do seu entendimento ainda iluminados por esta palavra. É quando os seus olhos são iluminados, quando você consegue olhar para a cruz, é que daí Cristo faz a obra. É daí que Ele te ergue, que Ele te levanta. Olha só o que Jesus disse, preste atenção. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a condição para ser liberto pela verdade? É conhecer a palavra, é permanecer na palavra. E quando a palavra permanece em nós, ela envolve a nossa mente, amados. Ela envolve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver. Ela nos possui, ela nos domina. Jesus Cristo, Ele veio para destruir as obras do diabo. E como diz a Escritura, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós aprendemos que pessoas ficam prostradas espiritualmente por Satanás, que usa da religiosidade, que usa da distorção das Escrituras. Você consegue se ver hoje como uma pessoa liberta disso? Como eu disse, não tem meio termo. Ou você é de um império ou você é de outro. E que império você está? Uma segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que levam as pessoas a se prostrarem, é um segundo grande inimigo nosso. O primeiro é o diabo. O segundo é o mundo. Os valores desse sistema. O mundo e os seus valores levam as pessoas a ficarem prostradas. E às vezes elas não enxergam isto. Você quer ver uma marca do mundo que está prostrando muita gente hoje?
inclusive pessoas que estão na própria igreja evangélica, é o tal do materialismo. Tem gente que só pensa no ter, nas coisas materiais. Nós vivemos hoje a geração shopping center, a geração do consumo, a geração que pensa que alguém é alguém pelo que tem, não pelo que é. As pessoas não perguntam quem você é, perguntam o que você faz e querem saber o que você tem. Mas ninguém pergunta quem você é. Quem você é em Cristo? É a grande pergunta. Nós vivemos uma geração que valoriza extremamente o ter. Muita gente hoje só olha para as coisas terrenas. E muitos tentam inconscientemente vencer o seu vazio, a falta de objetividade da vida, buscando riqueza, posição social, status. Mas espiritualmente continuam prostradas. Continuam olhando para o chão. Não podem olhar para cima. Não podem olhar para um tesouro onde os ladrões não podem roubar e escavar. E onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Estão presos a Mamon. E Mamon é uma entidade que tem a ver com dinheiro. Você sabia disso? Tem muita gente no meio do sagrado, como aquela mulher que está encurvado por causa do materialismo. Vivem no reino de Mamon. E essa prostração faz com que não consigam olhar para cima. E também não consigam olhar para os lados. Não conseguem olhar para cima e não conseguem olhar para os lados, não conseguem olhar ao redor. Gente que despreza a espiritualidade. Pastor, mas no meio do povo de Deus, é verdade, no meio do povo de Deus. Gente que despreza a piedade, a espiritualidade, a intimidade, que ridicularizam isso. Gente que despreza a comunhão, porque se bastam. Gente que despreza a adoração, porque o objeto de adoração deles não é o Deus eterno, mas são coisas materiais, são pessoas, são posturas, são posições. Deus fica em plano secundário. O seu reino e a sua justiça não são prioridades, não faz brilhar os olhos. Jesus não é o Senhor de verdade, não é o dono absoluto, não é o que apita. Gente que não investe no reino de Deus. Quanta gente, por causa do materialismo hoje, nas igrejas, são mesquinhas, não investem no reino de Deus. Isso é mesquinharia, porque quem é de Deus, investe no reino de Deus. Com a sua vida, com seus dons e talentos, com o seu tempo, com o seu dinheiro, sim. Deus fica em segundo plano. O seu reino e a sua justiça não são prioridades. Gente que às vezes não tem tempo para Deus. Gente que negligencia os seus dons, o seu potencial que poderia ser tremendo na obra de Deus. Tem pessoas que na empresa matam a pau. Mas no reino de Deus, não acrescentam nada. Isso é olhar para o chão. Quando você anda em cima do material e não olha para a glória de Deus, porque como nós lemos no momento das ofertas, riquezas e glória vêm de quem? Hein, irmãos? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que ninguém pode servir, preste atenção, meu irmão, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai se devotar para um e vai desprezar o outro. Eu não posso servir a Deus e ao materialismo. E olha que o materialismo é sutil. Não, mas eu estou aqui na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu pergunto, Jesus Cristo é Senhor da tua vida, querido? Ou a vaidade do materialismo que envolve o dinheiro, o trabalho, os estudos, roubam o lugar de Deus na tua existência? Você não está aqui para ser feliz. Quem que te disse isso? Nós estamos aqui para sermos úteis. Amém? Como diz, eu posso ouvir um amém? Nós estamos aqui para sermos úteis. Como consequência disso, nós somos felizes. Quanta gente hoje, por causa do materialismo, joga a sua família, o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus irmãos e amigos, a comunidade no lixo. Porque ele está preocupado com o mamão, embora ele não saiba disso. Ele está preocupado com questões materiais. Se vendem por status, por poder, por fama. Deixam de lado o reino de Deus.
Salomão, falando da vaidade pelo dinheiro, disse: quem ama o dinheiro jamais se farta. Você não vai se fartar com dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde é que está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Eu gosto de lembrar, sempre falo aqui, da parábola do tesouro e da pérola preciosa. O homem descobre que tem um tesouro no seu terreno. Sabe o que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem para ficar com o tesouro. Não é no terreno dele não, no terreno de um amigo, de uma pessoa que ele conhece. Ele vende para ficar com o terreno e com o tesouro. Tem também a parábola da pérola preciosa, que um homem conhece uma pérola linda, ele vende tudo para ficar com a pérola. Sabe quem é a nossa pérola? É Jesus Cristo, o Senhor. E Ele nos dá o privilégio de ser dele, de poder ver a sua beleza e de não poder negociar essa beleza. É isso que explica o martírio de muitos irmãos e irmãs da igreja primitiva. Renunciavam bens, renunciavam posturas, posições, porque amavam a Jesus Cristo. Hoje nós precisamos de crentes que amem a Jesus Cristo, que sirvam a Jesus Cristo, que tenham a coragem de dizer, como Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Para mim tudo é perca por causa do reino de Deus. Pastor, isso é um exagero. Mas é um exagero que está nas Escrituras, que mostra a qualidade daquele que serve este Deus. Paulo diz que, de fato, preste atenção, grande fonte de lucro é a piedade, é a espiritualidade com a alegria. Essa é a maior fonte de lucro que existe. A intimidade com o Todo-Poderoso. Porque Ele tem o poder de abrir a porta que Ele quiser para você. Ou seja, bens materiais são descartáveis. Você pode ter e não pode ter. E não vai fazer a diferença na sua alegria, na sua felicidade. Ele diz: porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes, felizes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. A tentação é para tirar você do foco, tirar você de Deus, tirar você da família, tirar você da comunidade. E às vezes não é nem uma grande riqueza, não é verdade? Às vezes não é nem uma grande riqueza e você está deixando Deus de lado. Cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências, quer dizer, concupiscência, desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Nessa cobiça. Você sabe o que é cobiça? Como é triste alguém que tem um coração de sórdida ganância. Está faltando Deus na vida dessa pessoa. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. Talvez você fique pensando: pastor, isso é um texto para quem quer ficar milionário. Mas você não precisa ficar milionário para se afastar de Deus. Não é verdade? Você não precisa ficar milionário para você se afastar de Deus e para Jesus não ser o primeiro na sua vida. Tome cuidado com Mamon, porque ele prostra as pessoas. Porque ele torna você mesquinho. Porque ele torna você avarento. Porque ele torna você insensível com as coisas espirituais. Porque ele torna você preconceituoso. Você pensa que é alguma coisa pelo que você tem, por um diploma que você carrega. Mentira. Mamon pode tornar você cínico, prepotente, indiferente e avesso à piedade. Mamon, dinheiro. Como é que você lida com o dinheiro, irmão? Você vê o dinheiro como o seu servo ou ele é o seu senhor? Uma vez eu li um livro que um hebreu escreveu, que um judeu escreveu sobre dinheiro, e ele disse que nós conhecemos muito das pessoas pelo bolso. Quem você é?
Você está prostrado nessa área? Subjugado a Mamon? Ou você crê no Deus, dono do ouro e da prata? Que bem nenhum sonega aos que confiam nele. Você sabia que na parábola do semeador, presta atenção nisso aqui, ó, muito sério, ó, presta atenção. Na parábola do semeador, 4 solos, lembram disso? Um cai no meio do caminho, as aves vêm e comem, isso aí é os demônios. Quando a pessoa ouve a palavra, ele vem e tira. A outra semente cai no meio das rochas. Não tem água, não tem terra, a sementinha morre. É aquele pessoal que ouve o evangelho, fica feliz, fica alegre, mas quando vem a primeira prova, ele abandona. Agora, a sementinha que cai no meio dos espinhos, sabe o que o espinho faz com a sementinha? Ele sufoca. E sabe como é que Jesus traduz isso para a vida? Ele diz assim, ó. Mas os cuidados do mundo, presta atenção, mas os cuidados do mundo, da sociedade, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam o quê? A palavra, ficando ela infrutífera. Aí você vê um bando de gente infrutífera e prostrada, espiritualmente, porque a palavra foi sufocada pelo quê? Pelos cuidados do mundo, pela fascinação das riquezas e pelas demais ambições que, concorrendo, ganham da palavra. Deus abriu seus olhos para alguma coisa nisso? Tem muita gente presa a Mamon, queridos. Presa a Mamon. E nem milionário é, mas está presa. Por isso, saia do materialismo. Entregue seus anseios do coração para Deus. A Bíblia diz que melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, onde não há quietude. Repita comigo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Para sair da prostração, é necessário conhecer, confiar, presta atenção nesses verbos, conhecer, confiar e celebrar o cuidado de Deus, a providência de Deus. O teu culto é outro quando você conhece, quando você confia e quando você celebra. O Senhor é o meu quê? E nada me faltará. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Esse é o nosso Deus, gente. Dele é o ouro, a prata, ele é o Senhor. E você vai ficar rendido a Mamon. Aleluia. Por isso não ande prostrado. Tem alguém aqui prostrado? Não ande prostrado, priorize o ser mais do que o ter, priorize a Deus, priorize o próximo, priorize o reino, busque o ouro de Deus na sua vida. O ouro de Deus, lembra daquela mensagem de Laodiceia? Ouro de Deus. E um terceiro e último ponto, que deixa as pessoas prostradas. É a opressão do pecado. É o nosso terceiro inimigo. O primeiro, Satanás, certo? O segundo, o mundo, essa sociedade aí, ó, terrível que a gente está vivendo hoje, que a gente precisa de discernimento. E a terceira coisa que deixa as pessoas prostradas é um mal que habita em todos nós. É uma palavra careta que se chama pecado. E o pecado oprime as pessoas. As coisas espirituais, queridos, só se discernem espiritualmente. Tem gente que não vê a prostração na ação de Satanás, na ação do mundo e na ação do pecado. O pecado e a culpa fazem as pessoas andarem cabisbaixas, envergonhadas, na defensiva. O pecado faz com que as pessoas fiquem armadas, desanimadas para a vida. O pecado escraviza. Jesus diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E mais uma vez o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Como é que está o pecado na sua vida hoje? Tem gente que está no sagrado, curvado por causa do pecado. A mulher estava na igreja há 18 anos, gente. 18 anos. Não tinha festa aquela mulher. A ação do pecado e de Satanás prostra as pessoas em alguns campos. No campo existencial, rouba o sentido da existência. Quanta gente hoje está cabisbaixa, triste, sem prazer, sem alegria. Você sabia que o pecado tem a sua essência no egoísmo? No ego. No egocentrismo. Pessoas hoje, por causa disso, têm se tornado ególatras. Elas vivem em função delas, do seu umbigo. Elas não têm nenhum senso de missão na vida. Pessoas que tendem mais a amar o seu próprio ventre. Pessoas que adoram mais a criatura do que o Criador. Não é o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Que anuncia a volta de Jesus, adoram mais a criatura do que o Criador. Não se prostram diante dele. Por outro lado, nós vemos pessoas sendo levadas pelo pecado ao negativismo, ao ostracismo. Gente pessimista, oprimida, que olha para o chão, que não consegue amar, que não consegue ser amada, que não celebra a excelência, que não olham para frente. Jesus veio para nos dar vida, queridos, e vida com abundância no campo existencial do ser, do que significa viver, do que significa ser feliz. Você é feliz? Você celebra a Deus na sua vida? Ou o pecado está amarrando você? Porque o pecado amarra mesmo. Enquanto você não tem uma experiência com Deus vivo, você está escravizado e o diabo está com a coleira na mão, levando você para onde ele quiser. Mas quando Jesus chega, ele quebra essa coleira. E ele passa a ser o seu Senhor, o seu pastor. Ele cuida da ovelha com a sua vara e com o seu cajado. Aleluia. O pecado, querido, age também no campo das emoções. Tantas pessoas hoje extremamente neuróticas, presas a vícios, presas a falsos valores, gente prostrada por causa do pecado que afetou a sua infância, a sua história de vida. História de vida é um negócio muito sério, mas o Evangelho redime história de vida. Vocês creem nisso? Eu creio no poder dessa palavra de redimir histórias, de fazer uma nova história. Hoje tem gente prostrada por vícios e comportamentos adquiridos por frustrações ao longo da vida. Gente que está prostrada pela promiscuidade, pelo adultério, pela traição e por tantos pecados que mexem com a alma. Pessoas que estão olhando para o chão por pecados na área de relacionamentos. Gente prostrada pela culpa, pelo ódio, pelo ressentimento. Gente prostrada pela própria religiosidade que está na igreja, que mais engessa do que liberta. Só Jesus Cristo pode nos endireitar dos males do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Você está vendo aí a diferença do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus? É uma diferença radical. O encurvamento acaba quando você olha para a cruz. Quando você olha para a cruz, você não precisa ficar mais prostrado, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as opressões do pecado foram colocadas sobre ele. Pelas suas feridas, fomos sarados. Quando você se arrepende, você deixa de ficar prostrado. Quando você faz como o filho pródigo, querendo comer alfarroba de porco, quando ele lembra que tem um pai rico e um pai próspero, ele volta para casa, cabisbaixo, quebrantado, dizendo: Pai, me aceita como empregado teu. E o pai vem ao encontro dele e o beija, coloca um anel no dedo, sandália nos pés, mata um cordeiro, faz uma festa. Este é o nosso Deus, queridos, que quer resgatar o pecador que se arrepende, que não quer ficar mais prostrado, que não quer ficar mais no chão. Será que nesse auditório tem algum pecador assim? Aquela mulher, a exemplo daquela mulher, Jesus quer nos livrar da ação do diabo, sutil e inteligente. Talvez o diabo possa estar enganando pessoas aqui dentro, prostrando pessoas. Talvez o mundo, na sua sutileza, nos seus valores, esteja afastando você do eterno e você não enxergou isso ainda. Talvez você esteja aqui, mas esteja prostrado em alguns pecados de estimação, que você não tem coragem de dizer: perdão, Senhor, eu quero me libertar disto, não quero ficar mais prostrado. Se você está como aquela mulher, o que você tem que fazer?
Primeiro você tem que ouvir a voz de Jesus. 18 anos na sinagoga e ela nunca ouviu a voz do mestre. Até um dia que o mestre entra e ela escuta a sua voz. Filha, vem cá, que eu vou te libertar agora. Ela não pediu nada e foi liberta. Sabe o que se chama isso, irmãos? Isso se chama graça. Graça! Favor que eu não mereço. Ela ouviu a voz de Jesus. Venha para Jesus, não venha para a religião, não fique prostrado na religião. A iniciativa foi de Jesus, a sua voz foi irresistível, transformadora, acalentadora. Jesus disse que ele é o bom o quê? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se tem alguém aqui nessa noite prostrado, escute isso em nome de Jesus. Se tem alguém aqui prostrado pelo diabo, pelo mundo e pelo pecado, só a voz de Jesus pode levantar você. E quando ele fala pela sua palavra, ele levanta os mortos, ele levanta os abatidos, ele vivifica. Aleluia! A voz dele nos traz esperança, alento e confiança. Então a primeira coisa é ouvir a voz dele. Você está ouvindo a voz dele hoje? Tem gente que ouve, mas endurece o coração. Tem as suas desculpinhas religiosas. As suas desculpas evasivas. As suas boas intenções. No inferno está cheio de boas intenções. O que você precisa, meu querido, é se prostrar nessa palavra. E pode ser hoje o dia da tua salvação. Pode ser hoje. Você precisa assumir uma postura. Porque quando a mulher recebeu a palavra libertadora de Jesus, ela, na hora, encurvada, na hora, se levantou, coluninha reta, glória a Deus. E começou a fazer o quê? Glorificar a Deus. Quem experimenta Jesus não pode ficar quieto, irmãos. Quem experimenta Jesus sai glorificando, sai louvando. Sai dizendo para todo mundo que ele é real, que ele existe. Não fica com vergonha de Jesus, não. Será que tem alguém aqui que Jesus está chamando e você tem vergonha de assumir ele na tua vida? Você prefere ficar com a religião? É preciso assumir Jesus, e aquela mulher assumiu. Não sei o que ela fez, mas quando ela se endireitou, ela começou a glorificar no meio da sinagoga. Ficou clara a postura dela. Glória a Deus, eu não sou mais uma prostrada. Eu ando de pé, eu olho para cima. E Jesus está disposto a endireitar pessoas. Aleluia, Ele está vivo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que eu digo que a gente é uma equipe. Vocês estão entendendo isso? Nós somos uma equipe. Nós precisamos ganhar o senso de equipe para que o poder de Deus se manifeste aqui. Vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou dizendo? Para que o poder de Deus se manifeste aqui, você se alegre com a alegria daquele que está prostrado e se endireitou. Jesus está olhando para nós nessa noite. Talvez haja muita gente prostrada aqui. Eu não sei. Ele sabe. Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa assumir uma postura diante dele. E você precisa glorificá-lo e exaltá-lo. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Satanás tem dominado alguma área da sua mente hoje? Seus valores? O mundo tem influenciado a sua maneira de viver, pensar, falar e agir? O pecado domina a sua vida? O que impede você hoje de ficar em pé e olhar para cima? Eu quero concluir dizendo, não fique mais prostrado ao Deus, minúsculo, letra minúscula, ao Deus e príncipe deste século. Discirna os ardis e as sutilezas de Satanás. Segundo, não fique prostrado a Mamon. Lembra o que o pastor disse aqui, Você não precisa ficar milionário para ficar prostrado a Mamon. Tem muito pobre aí de classe média que está prostrado para Mamon todo dia. Não fique mais prostrado ao pecado. Diga não para o pecado, diga sim para Jesus. Eu quero Jesus. Eu não quero mais ficar com uma coleira no meu pescoço, eu quero ser livre. Eu quero glorificar a Deus.